sermão da semana passada. Nós dividimos, como aqueles que estavam na semana passada sabem muito bem, o texto em duas partes. Paulo trabalha nessa grande perícope, ou seja, nesse grande pedaço de Romanos, significativo. Ele trabalha duas metáforas. Uma é a metáfora do corpo desta morte, e outra é a metáfora da escravidão da justiça. Uma metáfora da escravidão, outra metáfora, portanto, da morte. Nós vimos que do versículo 1 ao versículo 14, o movimento é uma resposta à pergunta que Paulo faz no versículo 1, quando diz: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Ou seja, uma vez que a graça superabunda quando pecamos, então é melhor pecar mais. Paulo vai dizer: de modo nenhum. Vimos que a divisão do texto, pelo menos do ponto de vista estrutural, segue o mesmo padrão no versículo de número 15, quando Paulo faz exatamente uma pergunta muito semelhante à que foi feita anteriormente. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ou seja, uma vez que não estamos mais debaixo da lei, agora estamos debaixo da graça, e é pela graça que somos salvos, então agora estamos livres. E se estamos livres, podemos então pecar? E Paulo vai responder como respondeu a primeira pergunta: de modo nenhum. Para o primeiro de modo nenhum, Paulo ofereceu uma metáfora, a metáfora da morte. E uma das imagens que a gente não pode perder de vista, que está presente nesse texto, é aquela imagem de uma possível alusão ao juízo que se dava aos assassinos em Roma, na Roma antiga, que eram condenados a se unirem ao cadáver que eles tinham provocado o assassinato, e então eles passavam até o fim da sua vida com esse cadáver diante deles. Não demorava muito tempo, porque o cadáver apodrecia, e o corpo daquele defunto apodrecido, apodrecia também o seu próprio corpo, e ele morria apodrecido com o corpo daquela morte. Então Paulo nos chama a atenção que Cristo nos uniu a Ele mesmo, no corpo da sua ressurreição, e diferente daqueles que são escravos do pecado, aqueles que estão ligados ao corpo da morte do pecado, nós estamos ligados ao corpo de Cristo, como se Cristo estivesse amarrado a nós. E nosso corpo então frutifica, e tem nele o florescimento da esperança do corpo ressurreto de Cristo. Então, se o corpo de um morto que apodrece o nosso corpo e mostra nesse fim a morte, o corpo de Cristo unido a nós representa o vigor da ressurreição, de que este corpo não será o corpo do pecado, mas o corpo do Cristo ressurreto. Por isso estamos unidos a Cristo. Paro por aqui, porque o capítulo 7 é sobre isso. Eu não vou adiantar aquilo que vai acontecer no capítulo de número 7. Então, se você quer saber o que vai acontecer depois disso, não perca as cenas dos próximos capítulos. Você vai ter que escolher entre o bloquinho e o domingo que vem. Hoje o que nos interessa hoje, é exatamente esta segunda parte do texto, em que Paulo continua tratando dessa questão relacionada ao corpo desta morte. Mas agora, desta vez, levando em consideração o aspecto da escravidão, Paulo está trabalhando o fato de que existe uma espécie de luta dos cristãos com relação ao pecado. Ou seja, pessoas que foram regeneradas, pessoas que foram libertas do pecado, da opressão do pecado e da tirania do pecado, não estão livres de pecar. E elas pecam. Mas o que não acontece, ou não deveria acontecer àqueles que são regenerados, é eles perderem a liberdade que eles usufruem da união com Cristo. E aqui, a mesma lógica que Paulo apresenta no início da primeira parte que vimos na semana passada, que diz exatamente o seguinte:
Se você está morto para o pecado, você então está vivo para Deus. Se você está vivo para Deus, então você está morto para o pecado. Não dá para você ser morto pelo pecado e morto diante do pecado e morto diante de Deus ao mesmo tempo. Ou você é morto para o pecado, ou você é morto para Deus. Ou você é vivo para o pecado, ou você é vivo para Deus. A mesma coisa Paulo vai manter nesse novo, digamos assim, arrazoado de Paulo sobre agora a escravidão. E aqui ele vai estabelecer a mesma lógica. Não é possível ser escravo de dois senhores. Não é possível ser escravo do pecado e ser escravo de Cristo. Ou você é escravo do pecado ou você é escravo de Cristo. Mas aí vem a pergunta: se eu só sou escravo ou de um ou de outro, mas eu sou então escravo de Cristo e peco, seria eu escravo do pecado? Óbvio que não, de modo nenhum. Essa vai ser a grande defesa de Paulo. A defesa de Paulo é aquela que vai chamar a atenção dos cristãos para a sua luta contra o pecado, para a sua luta contra aquilo que destrói, apodrece, deixa a sua vida cinza, sem nenhuma perspectiva de redenção. Nós vamos falar hoje sobre a liberdade que nós podemos gozar da união com Cristo, da escravidão ou do serviço que prestamos a Ele, tomando Ele em todas as nossas ações como Senhor de nossa vida. Para que a gente possa entender as sendas desse caminho que a gente vai trilhar hoje, eu queria convidar você a prestar atenção na leitura da Sagrada Escritura, do versículo de número 15 ao versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado, foste feitos escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais livres em relação à justiça. E que frutos colhestes das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Glorioso Deus, diante de Ti estamos e humildemente pedimos: cura os nossos olhos, que não conseguem contemplar as maravilhas da Tua lei, não apenas quando o Teu Espírito ilumina, mas quando o Teu Espírito tira as nossas vendas dos olhos. Ajude-nos, Senhor, a compreender que a Tua palavra não é uma lição apenas para a mente, mas deve descer para o coração e provocar mudança. Transforma-nos, Senhor. Não para que sejamos um homem melhorado, mas para que sejamos uma nova criatura. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O último capítulo do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, ele nos oferece uma imagem muito significativa. Ele diz algo muito curioso sobre aquilo que nós vamos tratar hoje. Lá pelas tantas ele diz que aquilo que Deus fez nos homens não foi potencializá-los, não foi melhorá-los. O cristão não é um ser humano melhorado, aperfeiçoado, turbinado, 3.0. Não. A obra de Deus não foi
uma modificação na natureza do homem para que ele fosse um homem melhor. Não. Foi uma mudança de natureza. Uma transformação de natureza. É uma nova criatura e não uma criatura melhorada. E como poderíamos entender essa criatura melhorada? Lewis nos dá um exemplo muito interessante que cai direitinho com aquilo que Paulo está dizendo nessa passagem. Ele diz o seguinte: é como se todos nós, todos os seres humanos fossem como cavalos. Cavalos que estão cavalgando e pulando todos os obstáculos que encontram pela frente. E todos esses obstáculos, sejam cavalos crentes ou não, esses cavalos saltam e ultrapassam com a força do seu cavalgar. Mas chega um momento em que eles não conseguem saltar, seja porque eles estão por demais cansados, seja o pior de todos os motivos. A muralha é tão grande, que não há força que eles possam empenhar para saltar e conseguir ultrapassar esse obstáculo. E então, quando chegam diante desse obstáculo, todos os cavalos param, todos eles observam apenas a muralha diante deles. E aí vem a grande pergunta: se todos nós, cristãos ou não cristãos, saltamos, mas nos encontramos diante de uma grande muralha, da qual não conseguimos saltar, e aí não importa se somos cristãos ou não. A grande pergunta é: do que vale ser cristão? Do que vale ser uma nova criatura? Se as mesmas limitações que sofro são as mesmas limitações que qualquer outro ser humano nesta vida sofre. Lewis vai dizer que a diferença é que existem cavalos que, quando olham para trás, e o olhar para trás é muito significativo. O olhar para frente é o olhar do futuro, mas o olhar para trás é o olhar do passado, e nesse olhar que o cavalo faz para o passado, ele percebe que todos os cavalos são parecidos, mas não são iguais. Alguns são diferentes. Alguns, ele observa que tem uma asa pequenininha, que está crescendo, mas ela não consegue voar. Ela só está ali crescendo. Então, quando ele faz o movimento para olhar, a primeira coisa que ele quer ver é se ele tem essa asinha. Então, o cristão é aquele que olha para trás e vê aquela asinha. Ele mexe aquela asinha e não consegue voar. Ela está ali atrás. Mas ele percebe que ela vai crescer. Um dia ela vai crescer. E ela vai poder voar e ultrapassar aquela muralha. Essa é a diferença entre os cristãos e não cristãos. Cristãos sabem que haverá um dia em que a muralha que impede que todos os homens prossigam o seu caminho não será mais um problema para eles, porque a sua própria natureza se desenvolveu, a sua salvação foi desenvolvida. Paulo o tempo todo fala disso, do desenvolvimento da nossa salvação. Então essa asinha vai crescer, e um dia essa asinha vai conseguir dar aquilo que agora, nesse momento, ela não dá. A gente não pode pensar, meus irmãos, a vida só olhando agora, nem olhando para a limitação que está diante de nós. A gente tem que aprender a olhar para trás e ver que o Cordeiro, quando nos uniu a Ele transformou a nossa natureza. Ele mudou a natureza das coisas. Ele não melhorou o homem, Ele mudou aqueles que foram regenerados e que nasceram de novo. O nosso corpo, então, o seu corpo, não é o corpo da morte. É o corpo que carrega em si a semente da ressurreição, a semente esperançosa de que a morte jamais será o fim, a morte jamais dará a palavra final. Mas enquanto a morte não vem, enquanto as nossas asas não crescem, como lidarmos com os limites que se colocam diante de nós, da mesma forma angustiante que se colocam na frente de tantos e tantos outros homens? Não são só os não cristãos que são tentados no seu trabalho, cristãos são tentados também no seu trabalho.
Não só somente não cristãos que são tentados a cometer os mais diversos e distintos delitos. Cristãos também são tentados, e ambos têm uma limitação, a limitação deste estado presente da vida que vivemos. A pergunta é como nós cristãos, sabendo que não conseguiremos transpor esse obstáculo, como lidamos com ele? Paulo nos dá algumas pistas, e eu queria trabalhar com vocês algumas dessas pistas, a partir da estrutura mesma do texto, que Paulo nos oferece. Observe que a primeira pergunta, uma pergunta retórica, começa dizendo: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ou seja, uma vez que não estamos mais debaixo da lei, e pressupondo que não estar mais debaixo da lei significa não mais há compromissos de cumprir a lei de Deus, então, se estamos debaixo da graça, poderíamos então pecar, e isso seria a melhor explicação para nossas lutas e os nossos enfrentamentos com relação ao pecado que tenazmente nos assedia? Paulo vai dizer: de modo nenhum. E em seguida o que ele vai fazer? Ele vai apresentar um contraste no versículo 16, e este contraste é da mais absoluta importância. Paulo vai contrastar dois tipos de obediência: uma obediência para a morte, outra obediência para a justiça, para a vida. Veja como Paulo vai considerar a questão no versículo de número 16: não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos, para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja o pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Meus irmãos, Paulo está falando de algo extremamente comum, normal para um romano naquela época. Romanos viam escravos o tempo todo. Paulo lida com escravos na Bíblia. Paulo dirige, a gente viu no sermão, o terceiro sermão da série de exposições sobre o cristão e o trabalho, nós vimos a exposição do Jeff falando sobre exatamente a ética do trabalho, que envolve inclusive os servos, os escravos. Os escravos faziam parte do contexto da igreja primitiva. Então eles estão acostumados a ver coisas que a gente não está acostumado a ver. Então Paulo está lidando com o imaginário de pessoas que sabem muito bem que há uma relação muito clara do servo, do escravo com o seu senhor, e o que deve caracterizar essa relação é sobretudo a obediência. Então Paulo é como se estivesse dizendo: observe como os escravos prestam obediência ao seu senhor. Eles prestam obediência, portanto, àqueles a quem eles servem. Então, se aquele que você serve é o pecado para a morte, então a sua obediência é exatamente direcionada para o pecado, para uma vida de pecado. Se, por outro lado, a tua obediência é centrada em Deus, a tua vida vive direcionada para a justiça, não a tua justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Ao contrastar os dois tipos de obediência, mostrando que os dois pressupõem essa entrega, ao mesmo tempo, Paulo está dizendo que não é possível a obediência a ambos. Não é possível, portanto, obedecer ao pecado e ao mesmo tempo obedecer à justiça. A obediência é necessária, sempre. E a pergunta é: por quê? A pergunta é: por que ela é necessária? Exatamente porque não há homem que não seja escravo. Não nos tornamos escravos, deixamos de sê-lo. E deixamos de ser escravos de um, não para sermos livres de todo o Senhor. Nós podemos, no máximo, trocar um Senhor por outro, mas não podemos ser livres de um Senhor. Não fomos e não estamos na condição daqueles que poderiam ser livres ao ponto de afirmarem a sua autonomia com relação à vida e com relação ao mundo que os cerca. Aqui entramos numa das searas talvez mais difíceis, mais, eu diria assim, espinhosas. Temos dificuldade de falar sobre liberdade. Porque quando a gente fala em liberdade, a gente fala assim: puxa, se eu não sou livre, então tudo é uma questão
simplesmente fatalismo. No fim das contas, eu não tenho responsabilidade nenhuma, e no fundo, quem está pecando não sou eu, é o próprio Deus. Uma vez que Ele que está, eu não tenho liberdade, se tudo é feito por meio dEle, então no momento que eu estou pecando, na verdade Ele só está usando os meus órgãos, Ele só está usando os meus membros. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente pensa sempre em liberdade de uma maneira em que a gente possa garantir a possibilidade de que somos responsáveis pelos nossos atos e os nossos pecados não têm nenhuma relação com Deus. Deus não tem nada a ver com eles. Respira fundo aí, meu irmão, porque até os seus pecados têm a ver com Deus. E tem gente tão orgulhosa, que não percebe que Deus não usa só enfermidades, como um câncer, para nos humilhar e reconhecer a soberania e o senhorio dEle sobre a nossa vida. Eu queria dizer para você nessa noite que Ele usa também os pecados que você comete para te humilhar. Eu estou me referindo aos pecados que a gente comete e que a gente luta, e que a gente pede: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Pecados que Deus nos permite na nossa vida viver, a fim de que Ele mostre o quanto nós somos incapazes de vencê-los, o quanto dependemos da graça de Deus. Não são poucos, mas muitos os que acham que podem lidar com o pecado. Gente, a gente não lida com o pecado. Tem gente que acha que lidar com o pecado é uma coisa assim, é possível. Não dá para lidar com o pecado. Não dá para entrar na jaula do leão e fazer bilu-bilu na cara dele e achar que ele vai dizer: "Aí, garotão". Não. A gente precisa de um mastro, como a gente viu semana passada. Porque a gente sabe que a gente é frágil. Mas quando a gente não tem esse mastro, e a gente resolve fazer como Ulisses, pagar para ver, porque a gente acha que a gente vai conseguir, que a gente acha que a gente vai resistir, que acha que não está tudo certo, eu me garanto. Meus irmãos, é nessa hora que Deus usa as coisas mais terríveis que a gente faz para mostrar a nossa dependência dEle. Quando a gente fala de liberdade, a liberdade que vem em Cristo Jesus, não é a liberdade que te permite fazer tudo o que você quer e bem entende, sabendo que uma vez que Deus salvou, então agora você pode viver a vida que você quiser, de uma maneira pródiga, uma vez salvo, sempre salvo. Meus irmãos, a gente crê nisso. A gente crê nisso. E essa é uma das verdades que a gente não abre mão. Quem foi salvo por Cristo Jesus está salvo para toda a vida. Não existe essa ideia de que agora eu estou salvo, aí de repente, agora eu não quero mais Jesus, e aí eu deixo de ser salvo. Não existe esse joguinho de ora estou salvo, ora não estou salvo. Não existe isso. A gente entende que a obra de Deus, quando salva e resgata um dos seus eleitos, um dos seus, então uma vez resgatado, meus irmãos, ali nós estamos num caminho de comprometimento com Cristo. E nós vamos lutar contra o nosso pecado. E o que está em jogo é sempre a obediência. E como deve ser essa obediência ao nosso ponto de hoje? A gente acha, e poderia achar, que a gente vai vencer o pecado que nos assedia, simplesmente obedecendo regras. Mas não se esqueça, nós passamos aí talvez por 4 capítulos, de uma maneira talvez exaustiva, vendo Paulo o tempo todo dizer, exaustivamente, a salvação não é pelas obras, a sua obediência às leis não vão ser garantia da sua salvação. Exaustivamente a gente gastou tempos e tempos e tempos aqui dizendo aquilo que Paulo reafirmou com todas as letras: não é porque você obedece às leis que você será salvo. Então, de que obediência Paulo está falando? Que obediência é essa que gera justiça? O versículo de número 17, ele nos ajuda a compreender que obediência é essa. Versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, ou seja, aqueles que foram regenerados, e Paulo está dirigindo-se a eles, aqueles que são cristãos, mas estão sendo assediados pelo pecado, estão enfrentando lutas e lutas e lutas contra o pecado, estão lutando contra o pecado. Paulo então diz com todas as letras a eles, embora tendo sido escravos do pecado, Paulo diz:
obedecestes de coração. Queria gastar um pouco de tempo aqui. A palavra coração na Bíblia é uma daquelas palavras que quando acontece, quando ela aparece, você tem que puxar o freio de mão e falar, para, aqui tem muita coisa para pensar. Porque tem gente que quando vai olhar a palavra coração na Bíblia, já fica pensando, ai, que coisa linda, é o carinho, já pensa num ursinho de pelúcia, né? Então Deus já vira um ursinho de pelúcia, cara. E o coração na Bíblia não tem necessariamente um valor meramente afetivo, meus irmãos. A maior parte das ocorrências da palavra coração na Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, elas têm uma conotação de deliberação da mente, da consciência que delibera. Coração é sinônimo de consciência que decide sobre seus afetos, sobre sua vontade, sobre seu raciocínio, seu pensamento. Veja como os salmos fazem paralelismos sinonímicos, usando a palavra coração. Um paralelismo sinonímico é quando você vai encontrar, por exemplo, nos salmos, a primeira frase acompanhada de uma segunda frase, e os termos destas frases, dessas duas frases, são sinônimos. Ali a palavra de Deus não está dizendo um significado diferente, a palavra de Deus está dando o mesmo significado usando palavras diferentes, por isso é chamado de paralelismo sinonímico. Por exemplo, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos. Sondar e provar são sinônimos, não há distinção, não há diferença. O que ele está dizendo é a mesma coisa com palavras diferentes. Sondar e provar o coração e o pensamento. O coração, portanto, está ligado com os nossos pensamentos, está ligado com a multidão das nossas ideias, com a multidão dos nossos raciocínios, está ligado com a nossa capacidade de interpretar e reinterpretar o mundo para que o mundo faça sentido para nós, para que as coisas possam ser justificadas de acordo com aquilo que a gente julga ser adequadas ou não. O coração, portanto, é enganoso, sim, a Bíblia diz, desesperadamente corrupto, como diz Jeremias 17. Quem o conhecerá? Diz o Senhor. Senhor, eu conheço o coração, eu provo os pensamentos. A palavra de Deus o tempo todo nos alerta para o fato de que o coração é enganoso. Fala, portanto, da ardileza do coração, de que o coração pode nos pregar peças, de que o coração pode nos fazer passear pelo palácio quando deveríamos estar guerreando com os outros reis. É o coração que faz com que diante das maiores e mais tentadoras experiências da vida, faz a gente se curvar diante delas com obediência irrestrita. Mas aqui Paulo está dizendo, mas graças a Deus, que embora vocês tivessem sido escravos do pecado, Paulo está dizendo, obedecestes de coração. Se existe uma das coisas que mais vai preocupar Paulo, não somente nesse texto, mas, por exemplo, principalmente em Filipenses, é exatamente a questão da consciência e a questão do coração. E sempre que você vê Paulo falar sobre obediência, você vai perceber que Paulo nunca vai tirar do seu horizonte o exemplo de Cristo. Cristo é o exemplo mais perfeito, mais sublime de obediência de coração. Cristo é o exemplo dessa obediência. E que tipo de obediência é essa? Existem várias maneiras de obedecer. E meus filhos, eles apresentam as 3 possibilidades, assim como eu também apresentei as minhas 3 possibilidades aos meus pais, como você outrora ofereceu essas 3 possibilidades aos seus pais e hoje você enfrenta isso nos seus filhos. Aquela obediência que a gente diz assim, faz isso. Aí o filho diz, daqui a pouco. Não, daqui a pouco não, estou falando agora. Aí ele, mas e se eu não quiser? A gente vai conversar, e vocês sabem o que é uma conversa. Então tá bom, aí vai na hora, mas vai assim, ó. Fazendo birra, cumpriu a obrigação, obedeceu, mas não era o que queria. Não tinha a vontade inclinada para aquilo. Há uma outra maneira também de obedecer. Sabe aquele momento em que, de repente, você faz alguma coisa
que não esperava. Você, alguém tinha dado uma ordem, você simplesmente fez, mas você fez assim, no escuro, você nem sabia. Aí alguém fala assim, cara, que legal, foi muito bom isso que você fez. Você nem sabia que era muito bom e nem que era para ser feito. Não, legal, obrigado. Você até agradece e tal. Mas você obedeceu no susto, sem saber, sem ter consciência de que estava obedecendo. Você simplesmente fez, mas nem sabia qual era a ordem. Nem sabia quem tinha dito. Nem sabia quem tinha falado. Você simplesmente fez. Então, quando alguém diz, olha, você foi o único que obedeceu às regras do jogo. E você diz assim, mas que regra? Que jogo? Eu estou jogando? Não, mas você obedeceu. Você obedeceu sem ter consciência, sem ter pensamento, sem ter clareza de que aquilo que você estava fazendo era exatamente aquilo que precisava ser feito. Existem essas possibilidades, meus irmãos. A gente pode obedecer a Deus com uma birra de uma criança que não quer fazer aquilo que os seus pais dizem para ela fazer. A gente pode obedecer a Deus sem saber de nada. Simplesmente o cara segue o padrão das Escrituras, mas não entende nada das Escrituras, não há entendimento nenhum. Mas ele faz, ele obedece. Mas não é a obediência do coração. O que é a obediência do coração? A obediência do coração é o encontro de 3 rios da sua alma. O rio da sua mente, o rio da sua vontade e o rio da sua ação. São 3 rios interiores que precisam se encontrar. E somente quando eles se encontram, você pode obedecer de coração. E quem nos deu o exemplo desse encontro dos 3 rios foi Jesus. Jesus quis obedecer o Pai. Jesus obedeceu o Pai. E Jesus tinha consciência de que aquilo era o que o Pai queria que ele fizesse. 3 coisas importantes: saber o que Deus quer de nós, querer o que Deus quer de nós e fazer o que Deus quer de nós. Será que conseguimos fazer isso sozinho? Será que podemos de repente acordar o dia e dizer assim, hoje eu vou obedecer de coração? E vai ser assim, vou saber o que Deus quer, vou querer o que Deus quer e vou fazer o que Deus quer. Com alegria, com gozo. Olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, gente, que legal. Mentiroso! A vontade de Deus é a coisa que mais nos humilha, meus irmãos. A vontade de Deus é aquilo que mais encontra resistência em nosso coração. Como é difícil obedecer à voz de Deus. Como é difícil obedecer à voz de Deus, principalmente como Cristo obedeceu. Mas Paulo está dando graças a Deus, porque aqueles irmãos estavam obedecendo o Evangelho de coração, ou seja, eles tinham entendido o que o Evangelho queria deles, eles queriam o que o Evangelho queria deles, e eles estavam fazendo o que o Evangelho ensinou eles a fazer. Fazer a vontade de Deus implica perder algo. Fazer a vontade de Deus significa entregar algo. E a primeira entrega daquele que faz a vontade de Deus é a entrega do seu eu, a entrega do seu coração. Como é difícil entregar o coração, meus irmãos. Mas o coração entregue, o coração que se humilha e obedece ao Pai, é o coração que encontra a graça. Nunca se esqueça que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E ele foi tudo aquilo que a gente viu semana passada. Veja o que a palavra de Deus diz logo em seguida. Não somente, Paulo dá graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedeceram de coração, mas eles obedeceram de coração à forma do ensino, a forma de ensino. Meus irmãos, não é uma obediência cega, não é a obediência de alguém que vai tateando no escuro e opa, obedeci. É a obediência que é fruto de ensino, o ensino correto do Evangelho. É impressionante como igrejas podem estar repletas de pessoas que não estão ouvindo o Evangelho. Ouvir o Evangelho, meus irmãos, só é possível se a gente pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é muito difícil.
Pregar o Evangelho é difícil porque não é uma mensagem popular. O Evangelho não é, nunca foi e nunca será popular. Nunca será popular para os homens pecadores a mensagem de que tudo aquilo que eles podem fazer não serve para nada para salvá-los. Nunca vai ser popular uma mensagem que diz: nada do que você faça, nada do que você fez e nada do que você possa fazer pode jogar papel fundamental na sua salvação. O Evangelho não é uma mensagem popular. O Evangelho também não é uma mensagem fácil de ser vivida e ouvida. Mas é por isso que nós contamos com o Espírito Santo, meus irmãos. Porque não é a oratória, não é a persuasão, não são os melhores argumentos de um pregador que usa ali dos melhores argumentos, da melhor oratória possível para pregar o Evangelho, que fará as pessoas ouvirem o Evangelho. Só contamos com o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode acordar o pecador do sono do seu pecado. Por isso a pregação é um meio de graça, sim. Os reformadores estavam certos quando entendiam e explicavam que a pregação não é só um momento em que as pessoas são ali atingidas em sua mente. Precisa atingir o coração, precisa descer para o coração, precisa atingir suas vontades, precisa mexer com as vontades. A pregação é um meio de graça, sim, porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, o Espírito Santo usa essa palavra e transforma os nossos corações, transformando o pregador e ouvintes. A pregação coloca todo mundo de joelho, a pregação coloca todo mundo em humilhação, a pregação coloca não só o pregador, mas toda a congregação de joelhos para ouvir a voz de Deus. A pregação é a espada de dois gumes, da palavra de Deus que vai cortar ambos, vai cortar quem está ouvindo e vai cortar quem está falando, e ninguém está livre dela. Ela vai nos ler da cabeça à planta dos pés, vai deixar a nossa vontade nua. Você deve estar perguntando: Jonas, onde você quer chegar? Calma, senta aí que você vai ouvir. Veja o que a palavra de Deus diz aqui em seguida. Este ensino foi entregue, este ensino foi doado à igreja, e por isso essa igreja obedece de coração, e Paulo testifica isso. E ao mesmo tempo em que Paulo testifica que eles ouvem e obedecem, Paulo logo em seguida diz: e libertos do pecado. Sim, somos livres, meus irmãos, livres do pecado, mas isso não significa que estamos livres de Deus. Temos um Senhor. E é agora que Paulo precisa dizer: falo como ser humano, ou falo como homem. Não é que Paulo seja um ET, Paulo seja do outro planeta. Paulo está chamando a atenção aqui para o fato de que ele está dizendo: olha, agora eu quero falar com vocês, não como um apóstolo, mas eu quero falar com vocês porque o meu material é o mesmo que o de vocês. Aquilo de que sou feito é o mesmo daquilo de que você é feito. E então Paulo continua o seu raciocínio dizendo: por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Ou seja, Paulo está dizendo: assim como agora que vocês estão livres do pecado, vocês não precisam mais usar o seu corpo, você não precisa mais usar a sua vida, você não precisa mais servir a este Senhor que é o pecado. Você agora pode servir a Deus, é livre para servir a Deus, nada te impede de servir a Deus. Agora você pode servir a Deus, e servir a Deus com o mesmo corpo que serviu um dia ao pecado. Porque quando éreis escravos do pecado, versículo 20, estáveis livres em relação à justiça. E é verdade, em relação à justiça, quando você está livre dessa relação com Deus, você está livre também de todo o cuidado, de toda a direção de Deus. A conclusão de Paulo é muito curiosa. É como se Paulo estivesse aqui nos levando para o jardim do Éden novamente. E é como se ele estivesse lembrando todos nós do incidente no Éden, quando ele começa as suas palavras dizendo: e que fruto colhestes das coisas que agora vos envergonhais?
Essa foi a primeira reação daqueles que comeram do fruto proibido, daqueles que resolveram agir segundo a sua própria vontade, que não se submeteram à vontade de Deus, que tiveram a sua vontade controlada pelo seu próprio coração. O seu coração e o desejo do seu coração controlou a si mesmos. Eles não conseguiram perceber que o desejo deles era contra eles mesmos. E então Paulo chama a atenção: olhem os nossos pais, observem nossos pais, eles transgrediram, eles pecaram, e essa é a vergonha que veio do fruto deste pecado, pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Então agora, se antes tínhamos um fruto que provocava vergonha, e então tentávamos nos esconder de Deus, envergonhados agora, o nosso fruto não nos provoca mais vergonha. Não temos mais dificuldade de estarmos diante de Deus a nu, sabendo que Ele nos conhece, o coração, a mente e tudo mais. Estamos à vontade diante de Deus. Eu queria gastar esses últimos minutos sobre essa última frase que a gente falou a partir disso aqui. Quando foi a última vez que você se sentiu à vontade diante do Pai? Sem a acusação da sua consciência, sem a acusação do seu coração, tendo a plena certeza de que os frutos da salvação são incontáveis e a santificação como obra do Espírito tem sido vivida e revivida todos os dias de sua vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Paulo conclui o seu raciocínio dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, ele termina o texto justamente com as duas expressões mais importantes que afirmam o reinado de Cristo: Cristo Jesus, Cristo Messias, Cristo Rei, e nosso Senhor, a profissão de fé de todo aquele que é escravo. Todo aquele que diz Senhor, em silêncio está dizendo quem Ele é. C.S. Lewis, ainda nesse capítulo que abriu a nossa exposição de hoje, nas últimas páginas, ele diz algo que tem muito a ver com o que estamos dizendo agora sobre esse estar à vontade diante de Deus, e com o qual eu gostaria de encerrar o nosso sermão de hoje. Ele diz exatamente o seguinte: o primeiro passo efetivo é procurar esquecer o próprio eu, o coração. O seu verdadeiro e novo eu, que é de Cristo, e também de você, sendo de você, justamente por ser de Cristo, não aparecerá se você o buscar sozinho. Surgirá quando você for em busca de Cristo. Como a gente vai em busca de Cristo se a gente não se sente em paz diante dEle? Como a gente pode se lançar diante de Jesus se estamos fugindo dEle? E como poderíamos nos encontrar se só nos encontramos nele e dele fugimos o tempo todo? Isso não parece estranho? Esse mesmo princípio é válido também em outros aspectos de nossa vida. Não daremos uma boa impressão às outras pessoas se não pararmos de pensar que impressão estamos dando. Este princípio percorre a vida inteira, do começo ao fim. Negue-se a si mesmo, e você encontrará o seu verdadeiro eu. Perca a sua vida, e você será salvo. Submeta-se à morte das suas ambições e dos seus desejos mais fortes, cada dia. E à morte do seu corpo inteiro no final.
Submeta-se inteiramente a Cristo e você encontrará a vida eterna. Não retenha nada. Nada em você que não tenha sido entregue será realmente seu. Nada em você que não tenha morrido ressuscitará da morte. Se você procurar a si próprio, encontrará no decorrer do tempo somente ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Mas se você procurar a Cristo, você o encontrará e com Ele tudo mais que você tiver renunciado. Há algo, meus irmãos, que precisa ser entregue. E ninguém pode servir a dois senhores sem entregar aos seus senhores o seu coração. Não foi à toa que Jesus disse que onde estivesse o teu coração, aí estaria o teu senhor, ou quer dizer, o teu tesouro. Onde estiver o teu coração, ali estará também o Senhor da tua vida. Aquilo que mais preocupa hoje o teu coração, se não for Deus, é uma afronta a Deus, e é por isso que você não se sente à vontade diante de Deus, porque os ídolos nos tiram exatamente a intimidade com Deus, nos tiram de Deus, não na medida em que Deus não se faz presente, mas nós não nos presentificamos diante de Deus. O problema não é Deus estar presente, porque não há lugar nesse mundo que você possa estar que Ele não esteja presente. Se você subir aos céus, Ele lá estará. Se você fizer a sua cama no mais abismo, lá também Ele estará. Se você se ingrar até o coração dos mares, lá Ele te encontrará. Não há como fugir da presença de Deus, não há como fugir do olhar de Deus. Mas nós podemos viver uma vida de ocultamento, de vergonha, como os nossos pais. E simplesmente não nos sentirmos mais à vontade de Deus. Eu estou me dirigindo nessa noite especificamente a crentes, meus irmãos. Estou me dirigindo em especial àqueles que perderam essa vontade gloriosa de servir a Deus com todo o seu corpo, com todo o seu ser. Eu me dirijo aqui àqueles que só têm tempo para si mesmo, que não conseguem entregar nada de valor ao seu Senhor. Ninguém pode ter um Senhor sem entregar algo de valor. O que você tem entregue ao Senhor? Talvez hoje esteja nas mãos de um ídolo. E esse ídolo talvez tenha nome. Minha oração nessa noite é para que Deus nos salve. Nos salve dos nossos erros e falhas. Mas ao mesmo tempo, nos salve dessa fuga da sua presença. Não fomos unidos a Cristo à toa, meus irmãos. É a união com Cristo, o único meio pelo qual você e eu podemos nos sentir à vontade diante do Pai. E se hoje você se sente distante, e se hoje, por causa da multidão dos seus pecados, você acha que Deus não vai ouvir sua oração, e que você hoje talvez tenha até perdido a segurança da tua salvação, minha oração é para que você veja o corpo de Cristo unido a você. E se você estiver unido a Cristo, então Ele, e somente Ele, te representará diante do Pai. Minha pergunta é: o quanto de você está em Jesus? Não o quanto de Jesus está em você. Vamos orar.